Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é um vídeo um pouco diferente. Aconteceu que desde o começo do ano até agora eu li alguns livros da Virginia Woolf e eu diria que quase que foi uma primeira experiência minha conhecendo essa autora e tudo mais. Então eu tô fazendo esse vídeo pra contar pra vocês o que eu tô encontrando, o que eu tô achando e como que tem sido essa experiência. Então não é um vídeo muito em profundidade, é sobre os livros específicos. Eu, inclusive, queria recomendar dois canais que eu lembrei que são canais que falam frequentemente da Virginia Woolf. O primeiro é a Fran, do Livre Café, e o segundo é a Gabi, do Querido Júlio. Elas já leem Virginia Woolf há mais tempo e tem alguns vídeos sobre Virginia Woolf. Se eu não me engano, a Fran, inclusive, fez um sobre como começar a ler Virginia Woolf, né, da onde começar a ler Virginia Woolf. Então eu vou deixar o link das meninas ali embaixo, caso isso seja o que você esteja procurando. Recomendo muitíssimo. Mas o que aconteceu? Bem no começo do ano, algumas pessoas, acho que tinha a Aline, tava lendo, enfim, tinha um pessoal que tava lendo esse livro aqui, como eu tinha ele na estante, eu me empolguei pra ler também, que é O Sol e o Peixe. Logo depois disso, eu fiz um sorteio de TBR e o sorteado foi o To the Lighthouse, que é um romance, né? Esse aqui é um livro de ensaios, daí o sorteado foi esse romance. Eu pensei, bom, vou ler Virginia Woolf e também aproveitei para ler O Valor do Riso, que também é um livro de ensaios. Eu me enrolei um tempo para ler esse daqui. Eu tive um problema com essa edição, porque ela é linda, né? A gente olha na livraria e tal, mas eu achei muito apertado, então ele me dava, assim, preguiça física de ler, sabe? Fora que é um livro um pouco mais denso e tal, então precisou de mais atenção, por isso que eu demorei tanto assim, peço desculpas pela demora, inclusive. Mas, enfim, de qualquer forma, esses foram os 3 livros, então, que eu li agora, eu vou querer comentar um pouquinho com vocês. Mas antes eu queria contar um pouquinho da minha experiência anterior com Virginia Woolf, né? Eu brinco sempre aqui no canal que eu nunca li, sempre amei a Virginia Woolf. Eu tive algumas experiências com ela já. Eu li Mrs. Dalloway já faz bastante tempo, e eu li em inglês na época que eu tava começando a ler inglês. É um livro que eu tenho certeza que eu não absorvi tudo dele. Como eu tava começando a ler mais em inglês, eu ainda não era tão confortável pra mim ler, né, na língua. Então eu tenho certeza que é um livro que eu preciso reler antes de falar qualquer coisa sobre ele, enfim. Foi uma primeira experiência de ver qual é que é e tal, mas não foi assim uma super leitura do livro, se é que vocês me entendem. Eu também li alguns ensaios dela aí pela internet, tipo Leitor Comum, coisas assim. Sempre gostei muito dos ensaios dela. E outro livro que eu já tinha lido sobre dela é esse aqui, O Tempo Passa, da editora Autêntica. É um livro lindo, lindo, lindo. Tem essas ilustrações que eu achei maravilhosas. Esse livro aqui, no fundo, tem uma relação bem forte com o To the Lighthouse, mas eu já chego lá. E então, depois disso, veio a experiência desse ano, né? De ler essas coisas aqui. Bom, só um pouquinho de contextualização. Para quem não sabe, a Virginia Woolf é uma escritora inglesa. Ela nasceu em 1882 e faleceu em 1941. Ela se suicidou, inclusive. E ela foi escritora num momento em que a sociedade estava mudando, as coisas estavam se modernizando e tudo mais. E tem toda essa questão refletida de uma certa maneira na obra dela. A gente pensar alguns outros escritores que também estavam por ali nessa época, temos, por exemplo, James Joyce e temos também o Marcel Proust. Ela, inclusive, leu as obras desses dois autores, enfim. É esse movimento de trazer essa modernidade para a literatura e tudo mais. E bom, vamos lá então, os ensaios, né? Esses aqui são 2 livros de ensaios diferentes, tem alguns ensaios que aparecem nos dois, sim. Esse aqui, da Autêntica, tem uma seleção e a tradução do Tomás Tadeu, e a proposta dele é justamente juntar alguns textos dela de não ficção, mas que tenham alguma coisa poética, alguma coisa mais literária neles. Aqui ele fala, né, ele tá falando, a obra de ensaio dela tá reunida numa coleção e tal,
E daí ele fala, a maioria desses ensaios é de natureza crítica, feita de análises e resenhas de literatura publicada em sua época. Há, entretanto, um pequeno número deles que, pelo estilo e pela temática, estão mais próximos da natureza literária de sua obra de ficção. E é esse tipo de texto que ele quis colocar, então, nesse livro. Tem um que eu gosto muito, que é o Memórias de uma Filha, que eu acho que o título é meio autoexplicativo, mas é ela lembrando do pai, desse contexto familiar, que é muito bonito. Um muito legal pra gente também, que gosta muito de ler, que é o A Paixão da Leitura. Tem também o Flanando por Londres, que talvez seja um ensaio bem famoso dela também, mas que é uma delícia, uma delícia. Ela sai para resolver alguma coisa e fica falando da rua, da vida em Londres e essas coisas assim. Tem um que eu achei particularmente engraçado, que é sobre estar doente, né? Como que é estar doente e tal. Enfim, gente, é um livro curto. São ensaios bem gostosos de ler, aliás, é uma edição linda também, né? Eu gosto muito dessas edições que a Autêntica tá fazendo da obra da Virginia Woolf. Enfim, recomendo bastante esse livro aqui. Já O Valor do Riso, que foi editado pela Kozak Naif, tem uma seleção bem maior. Quem fez a seleção e a tradução foi o Leonardo Frois, espero que eu esteja falando certo. Eu gostei também. Então, ele tem um número de ensaios bem maior, obviamente, e tem ensaios famosos, por exemplo, O Valor do Riso, que é o que está dando o título à coletânea. Tem o Leitor Comum também, que eu acho que é um ensaio dos mais famosos dela. Tem o Mulheres e Ficção, que também é bem importante. Tem ela falando sobre a ficção moderna, né, a ficção da época dela. Tem alguns perfis de algumas escritoras. Enfim, é um livro bem legal. O que eu senti lendo esse livro é que eu preferi ler ele aos poucos. Eu percebi que se eu lia ele assim, numa tacada só, eu ficava meio cansada do estilo e dos temas e tal. Então, ler um texto de vez em quando, pra mim, foi o ideal, assim. Mas eu achei legal, esse período ali do começo do século XX é um período que me interessa muito. Então, ler esses ensaios de alguém que tá escrevendo naquele momento sobre produções, sobre aquele momento, sobre a vida daquele momento, é uma coisa que me interessa bastante, eu gostei. Tem alguns ensaios, sim, que eu não me interessei tanto, mas eu acho que é normal também numa coletânea desse tamanho ter alguns que eu, né, assim, não vi muito neles, mas em geral foi bem legal, também recomendo. Eu não sei se tá fácil achar esse livro mais, e eu ainda não soube, não sei se tem alguma editora que vai publicar ele agora ou não, então caso alguém saiba alguma coisa, deixa ali nos comentários. E bom, depois disso então eu acabei pegando o To the Lighthouse. Bom, esse livro aqui é, na minha opinião, um livro sobre o tempo, sobre a mudança de tempo, sobre a passagem de tempo, e enfim. O livro é dividido em 3 partes, deixa eu ver o nome certinho aqui. Yes. A primeira parte é The Window, a janela, né? A segunda parte é Time Passes, o tempo passa. E a terceira parte é The Lighthouse, o farol. O livro se passa, então, numa casa de veraneio na Escócia. Essa casa pertence à família Ramsay, então quem tá ali na casa no momento é o casal com seus 8 filhos e alguns de seus convidados. Na primeira parte, então, a gente vai acompanhar um veraneio deles ali e essas relações entre eles e tudo mais. A terceira parte do livro é ele se reencontrando nessa casa 10 anos depois dessa primeira cena que a gente tem. Então, a gente tem uma distância bem grande, assim, relativamente grande, né, para essas duas visitas. E a parte 2, que é a parte intermediária, que faz essa relação entre essas duas partes, que é a Tempo Passa, vai falar sobre a casa, o estado da casa em abandono, toda essa situação, assim. No fundo, o que a gente pode acompanhar entre a primeira e a terceira parte é justamente essa questão do tempo, porque alguns personagens vão falecer, por exemplo, as crianças já vão crescer, as relações entre as pessoas vai estar diferente, e o que aconteceu no mundo, né? Lembrar que é um período de Primeira Guerra Mundial, tudo isso é muito diferente.
Então, essa parte, o tempo passa, é uma parte bastante descritiva da casa que tá se acabando, da empregada que tá lá sozinha. Enfim, ela é uma parte muito bonita, assim, de como as coisas param e como as coisas, né, os objetos refletem a vida das pessoas também. Achei bem interessante essa parte do meio. Mas falando um pouquinho mais sobre a parte com os personagens, é bem... É um livro que precisa de mais atenção pra gente ler. O que acontece? Os personagens vão entrando e vai tendo um fluxo de consciência e ela vai passando de um pro outro. E você tem que estar muito atento pra ver quando que troca, pra quem que troca. Ela constrói os personagens pelos pensamentos e pelas ações deles, e não por descrições deles e tal. Então, às vezes, fica assim um pouquinho confuso você saber quem que é quem que tá fazendo o que e tal, mas é gostoso ir lendo e entendendo essas relações. Não é difícil, chato, mas é gostoso, sabe? A gente vai ver algumas coisas também aqui. Ela vai colocar na voz de alguns personagens alguns questionamentos sobre a questão da mulher na sociedade. Existe determinado personagem masculino ali que acha que as mulheres não podem escrever, não podem pintar, não podem fazer essas expressões artísticas, por exemplo. E daí a gente vai ter uma artista na casa, então tem a relação sobre isso. Tem essa mulher, né, a Mrs. Ramsay, que tem esse papel familiar muito importante de segurar a casa, de segurar as pessoas e, enfim. Daí a gente tem essa volta 10 anos depois, né, deles numa situação bem diferente e tal. Bom, chama To The Lighthouse porque perto dessa casa de veraneio existe um farol e boa parte do que se desenrola ali na primeira cena é relacionada a isso. Um dos filhos quer ir passear no farol e eles não sabem se vão conseguir, porque questões climáticas, eles precisam pegar um barco e tal, então eles não sabem se eles vão conseguir ir. E boa parte das discussões, talvez, dos acontecimentos vão se desenrolar a partir dessa vontade de ir ao farol. Então, é bem... É por isso, assim. Bom, eu tinha comentado, né, que existia uma relação entre esse aqui, o To The Lighthouse, e esse aqui, que é o Tempo Passa. Essa daqui é uma versão, uma primeira versão dessa parte do meio desse livro. Depois a Virginia acabou mudando essa parte intermediária, então a que tá aqui é um pouco diferente. Mas essa aqui é uma edição que ela chegou até a publicar numa revista, se eu não me engano. E é bem legal, eu gosto muito dele. Eu gosto muito da parte que ela colocou aqui também, e é uma parte que funciona muito bem como meio, né, entre as outras duas partes. Mas eu gosto bastante desse livro aqui também. Esse livro aqui é bilíngue e tem um pós-fácil bem legal também. Então, caso alguém se interesse, eu recomendo bastante. É bem bonito. Eu gosto muito como ela pegou esse cenário para mostrar essa mudança de tempo. Enfim, achei bem legal. Bom, sobre o To The Lighthouse ainda, é um livro que eu gostei. É um livro que parece pequeno, mas que demandou bastante atenção, demandou bastante tempo. Não recomendo essa edição, não recomendo mesmo. Mas enfim, é um livro que de vez em quando você vai ter que voltar pra lembrar quem que tava pensando naquela hora mesmo. Mas ela vai construindo aos poucos esse clima e depois de você entra, parece que você fica apegado a esses personagens e tudo mais, assim, foi bem legal. Eu diria que, apesar da minha experiência anterior com Mrs. Dalloway, que eu acho que não conta muito, a minha experiência com esse livro foi muito legal, assim. Ele é um livro complexo, né, com muitas personagens e todas essas interações, mas eu gosto da maneira com que ela vai construindo e vai colocando a gente dentro, assim, dessa história e tal. Gostei bastante da minha experiência com esse livro e, enfim, gostei muito de estar conhecendo a Virginia esse ano. Foi uma leitura aí meio demorada, meio, né, esparsa, mas
Tá sendo bem legal, uma escritora muito importante, né, pra história da literatura e tudo mais, e, enfim, tô achando bem interessante conhecê-la direito. Enfim, tenho plano sim de continuar lendo ela, eu tenho plano de ler Mrs. Dalloway de novo, pra ver se dessa vez vai propriamente dito. Eu tenho também o livro de contos dela aqui em casa, aquele da Kozak Naif, então também tá na lista. E não sei que outras coisas vocês me indicam. Eu tenho bastante vontade de ler Orlando também. E eu tenho bastante vontade também de ler aquele do cachorro, eu acho que chama Flush. Alguma coisa assim, eu acho que deve ser bem divertido também. Eu vou continuar lendo então coisas da Virginia Woolf e um dia eu venho com uma segunda parte desse vídeo pra vocês. Não vai ser esse ano, viu, pessoal? Provavelmente não vai ser esse ano, provavelmente vai ficar pro ano que vem. Mas, enfim, de qualquer forma, eu vou continuar lendo Virginia Woolf. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você também goste muito de Virginia Woolf ou conhece outras pessoas que falem sobre ela, quiser deixar indicado aí nos comentários, eu agradeço muito. Até mais. Tchau, tchau.